Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Se você está chegando novo no canal, ouça o que eu vou falar. Se inscreva, toque o sininho, deixe seu like, compartilhe, divulgue o canal, comente, tá? Mas eu tenho uma outra orientação para você. Você deve procurar uma série chamada Introdução à Gnose Cristã, ok? Comece por ali, assistindo os vídeos, correto? Porque se você ficar pulando de um vídeo para outro, você não vai entender, tá? Porque estudar gnose é complexo. Muito bem, se você quiser ser um parceiro mantenedor desse canal, anote a chave Pix, que é robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, ok? Muito bem. Veja, quando nós estudamos esses assuntos referentes à gnose, a gente aqui não pretende fazer escola, entendeu? A gente está estudando, eu estou me esforçando para passar conhecimento, sabedoria para as pessoas. Eu não estou cobrando nada por isso. Tá? Então, eu sempre digo para as pessoas o seguinte: não é tão simples como você pensa estudar a gnose, principalmente a gnose cristã. Tá? Porque daí tem gnose egípcia, gnose não sei o quê, então não quero correr por aí. Né? Então nós aqui procuramos, vou voltar a repetir, tá? A exognose é o método de estudar a gnose a partir da existência de seres não humanos, ok? Por isso que na capa do meu canal está o gnóstico exognose, tá? Por quê? Porque eu resolvi deixar claro para as pessoas que isso aqui não se trata de um canal iniciático, de um canal que está aqui para... Tá? Aqui esse canal é o seguinte: as pessoas vão encontrar diversos conteúdos. Por quê? Porque nós usamos, tá, como base, a base, tabuleta da Suméria, tá, a Bíblia, os textos de Nag Hammadi, os escritos de Corã e os textos ugaríticos, ok? Para complementar isso, a gente tem alguns livros que a gente vai usando também, para dentro de espaços que não se fecham, a gente usa o livro de Urântia, a gente usa o livro de Kolbrin, né? Tem várias coisas, ok? Então, no vídeo anterior, eu fiz toda uma explanação, né, mostrando aqui como é que é esse processo aqui todo, né? Tá? Então, se você assistiu o vídeo anterior, você vai perceber o que é que a gente aborda nesses aspectos aqui, ok? Então, o que eu percebo é que as pessoas estão tendo uma dificuldade para entender, tá, o básico, tá? Que é o seguinte: a gnose foi escrita entre o primeiro e o segundo século, segundo, por ali pelo terceiro. Ouvem, ou melhor, haviam, pessoal, quase não sai, haviam várias, tá, escolas.
Então, os gnósticos não eram um grupo uniforme. Então, tinha os 7 anos, ok? Tinha os ofitas, tinha é, os valentinianos, e assim por diante. Tinham várias escolas, né? E cada escola, pessoal, tinha seu professor, tinha seu método, tinha sua forma de abordar os aspectos da gnose, etc. Tudo isso aí, ok? Tá? Então, ontem eu mostrei para vocês como como os gnósticos eles abordavam o aspecto do pleroma, né? Do uno, tá? Do pai, do certo, da mãe e do filho, e de como aqui dentro estava repleto de seres, tá? De seres. Então você de repente pode estar se perguntando, bem, o Damácio chama o núcleo central do pleroma de inefável. Os gnósticos chamavam de uno ou mônada. A Cabala chama de Ane ou o eu. Tá? O Lu chama de eu sou. Tá? Livro de Urântia. E a teosofia, algumas escolas teosóficas chamam de logos. Então tem um logos, primeiro logos, segundo logos, terceiro logos, um bocado de coisa. Tá? Então por que eu estou abordando esse aspecto, né? Porque assim, é, teve uma pessoa até que disse, fez o comentário, né? A gente chega no canal, não sabe por onde iniciar e não sei o quê, né? E aí as pessoas acham, entendeu? De chamar, de dizer que fulano de tal é arrogante, né, tal. O que mais eu acho engraçado nisso tudo é que as pessoas vêm com comentários de pessoa que, em vez de dizer assim, professor, como é que eu posso iniciar, onde eu devo iniciar, qual é a sua orientação? Não, a pessoa já chega dizendo assim, ora, se a Sofia é, sabia que o Demiurgo ia fazer aquilo, por que, que ela não levou o Demiurgo lá para lá para o Pleroma e não sei o quê? Sabe, é tipo de pergunta que é tipo assim, teu filho fez, por que você não fez nada para correr o teu filho? É como se as pessoas achassem que, tipo assim, eu acho engraçado que agora o vilão não é mais o Yaldabaoth, o Demiurgo. O vilão virou a Sofia. Né? Como se a Sofia. Né? Ok? Só que se você pegar a teoria gnóstica que eu mostrei aqui, né? Eu disse assim, olha pessoal, tá? A Cabala, ela vai dar uma explicação, tá, pessoal? Eu não sou nenhum admirador da Cabala, tá? Quero ser bem claro para vocês isso, porque, tá? Mas a Cabala, quando ela aborda o aspecto das emanações, tem alguns escritores, né? Não é todos os escritores que fazem isso, mas
Alguns escritores dizem, olha, o Ani, ele é aquilo que está concentrado nele mesmo, tá? Certo? Ok? Né? Aí ele vai. Alguns escritores fazem assim, porque, para resumir, né? O Patrick Paul, por exemplo, ele fala assim, né? Então veio o Ain, tá? Veio o Sof, ok? E veio o Or, ou então, como alguns chamam, Aur, tá? Alguns fazem esse tipo de coisa. Então, eles mostram que aqui existe. Aí eles vão chamar isso de primeiro véu, segundo véu, terceiro véu, que é a deidade no seu, digamos assim, no seu, no indizível, no que está fora da nossa compreensão. Então, eles vão assinalar isso dizendo que aí, a partir desse surgimento, aí você pode, né, dizer aqui, isso aqui pode ser o pai? Pode. Que pode ser a mãe? Pode. Né? Isso aqui pode ser o filho? Pode. Se você quiser fazer uma interpretação assim. Por quê? Porque a partir daqui eles vão fazer a tal árvore sefirótica, tá? Que muitos já viram por aí. Aí essa primeira manifestação vai ser chamada de Keter, tá? E assim por diante. Por que é que eu não gosto da Cabala? Porque a Cabala, pessoal, ela, no fundo, o que que eles vão dizer? Tá? Que o Javé, esse ser aqui, no fundo, ele é a manifestação, seria, como muita gente chama, uma das máscaras de Deus. Ok? Então, muita gente diz assim, bem, no fundo, a Cabala quer dizer que Javé nada mais é do que uma manifestação, uma das máscaras do Deus incógnito, do Deus indizível, impronunciável, etc, etc, etc. Ok? Tá? A Cabala faz isso. Então, eu não vou entrar em mérito de Cabala, porque ela não é tão simples. Ela é tão complexa quanto o estudo gnóstico, ok? Então, você tem que ponderar. Tem gente aqui no canal que conhece Cabala. Eu, particularmente, olho material de vez em quando, alguma coisa, mas eu não me dedico tanto a isso porque já inventaram tanta coisa sobre essa cabala, né? Por exemplo, a cabala da riqueza, a cabala da prosperidade, a cabala não sei do que. Tem até um rabino aí que tem um canal que aqui a Curali anuncia alguns cursos, né? Tal, cabala, né? E há um outro problema muito sério com relação a isso. Por quê? Porque eles ensinam que a Torá, tá? Aí você vai dizer, puxa vida, né? Eles vão dizer assim, olha, a Torá foi dada para as pessoas, mas as pessoas não vão. A Torá, ela é apenas assim uma coisa para você é como se fosse um leitezinho, porque eles vão dizer que as explicações da Torá estão no Talmud, nos Midrashes.
Tá? Só que, por exemplo, a Zohar ou a Zoar, né, que eu tenho aqui, mas não vou nem mostrar para vocês, porque não está ao alcance aqui, ela fala de coisas. Quem já leu sabe que quando você começa a ler, se você não tiver um mínimo de conhecimento, você não vai. Entendeu? Por quê? Porque eles vão entrar dentro de. Vão dizer quantos mundos existem, vão falar de. Tá? Inclusive, há estudiosos que mostram que a Cabala revela que existem seres morando debaixo da Terra. Tá? No submundo. Correto? Prestem atenção nisso, porque você não vai encontrar revelação tudo bem prontinha para você, até porque eles não têm intenção de fazê-lo. Tá? Eles não têm intenção de fazê-lo. Né? De que você saiba toda a verdade absoluta. Né? Então, a Cabala é essa visão aqui. Né? Certo? Pode ser que no futuro eu pense em falar alguma coisa sobre Cabala. Aí, bem, você diz assim, ó, o que é que, como era que era feito, preste atenção, tá? Ah, qual era a interpretação de um outro livro sobre isso? Por exemplo, o livro de Urântia. O livro de Urântia vai dizer que existia um ser chamado Eu Sou. Tá? Então, esse Eu Sou, em um determinado momento, ele se projeta, tá? E no Pai Universal, no Filho Eterno e no Espírito Infinito. Tá? O livro de Urântia ele é muito complexo também. Não é qualquer pessoa que chega e já sai entendendo tudo. Aí, bem aqui, preste bem atenção que eu vou falar para vocês. Tá? Quando começa a surgir esses três entes aqui, tá? Automaticamente surge a chamada Ilha do Paraíso. Ok? E começa a surgir mais três seres, tá? Que são, tá? O absoluto da deidade, o absoluto universal. Vocês não vão ver aqui mesmo, realmente. E o absoluto inqualificável, mas vocês podem tomar em nota, tá? Inqualificável. Então, a partir do momento que surgem os três, surge um lugar fora do tempo e do espaço que se chama a Ilha do Paraíso, aonde residem esses três aqui, ó. Eles residem aqui e nunca saíram daqui. Ok?
No entanto, quando esses três surgem, surgem também outros, além da Ilha do Paraíso, os outros três absolutos. Outras três deidades absolutas. O absoluto da deidade, o absoluto universal e o absoluto inqualificável. Ok? Certo? E a Ilha do Paraíso. A Ilha do Paraíso, mas a Ilha do Paraíso, né, é chamada de Avona, né? A Ilha do Paraíso, cuja é, é muito difícil de descrever, mas ela parece muito com um prato cobrindo o outro, tá? Então, lá está o Pai universal, o Filho eterno, o Espírito infinito, vivendo lá e tudo mais, ok? Certo? São os três residentes depois, claro. Então, em tese, o ser humano deve, ao desencarnar, que é todo um processo aí, ele vai fazer, ele vai ascender às diversas moradas do Pai. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer todo um processo, pessoal, que isso aí pode demorar no sentido de que, né, até ele chegar na Ilha do Paraíso. Tá? Aí, certo? E o livro de Urântia vai mais longe, tá? Porque ele diz que vai chegar um momento em que haverá a trindade da trindade, das trindades. Tá? Porque vai ter essa trindade dos absolutos, vai ter outra trindade e assim por diante. O livro de Urântia é complexo por quê? Porque tem muitos seres. São citados vários tipos de seres que, na prática, ninguém conhece direito. Tá? Outra coisa é que o livro de Urântia é envolto a mistérios. Ninguém sabe direito. Se conta versões diferentes, ok? Sobre a origem do livro. Muito bem. Eu mostrei ontem também, né? O que é que a Cabala, o que é que o livro de Urântia fala, o que é que a teosofia fala, né? Os gnósticos, etc. Ok? Então, muito bem. Dito isso, eu por motivo de força maior, eu vou ter que vir com vocês para esse assunto. Eu não gostaria de abordar esse assunto, porque eu acho que isso já está batido, mas, lamentavelmente, a gente está vendo que as pessoas elas não estão juntando coisa com coisa, né? Então fica muito complicado. Tá? Então, tá procurando aqui uma figura para mostrar para vocês. Então, vamos lá. Eu vou dar uma aumentadinha aqui na figura, tá? Então vamos entender o que é o termo mônada. Vem do substantivo feminino grego, tá? Monas, singular, tá? Uma unidade onde a decinência, tá? A decinência, na forma nominativa, resolve a decinência na declinação. Então, isso é um termo filosófico. Tá? Por que eu estou abordando isso? Porque é para as pessoas entenderem o que os gnósticos, principalmente aqui no Evangelho aqui, ó, de João, aqui a Gnose de João, ele vai falar do uno e vai chamar o uno de mônada, tá? Certo? Em alguns sistemas gnósticos, o ser supremo é conhecido como mônada, ok? Então, já fique atento a isso, né?
que eu vou apagar aqui, porque nós já nos interessa a gente entendendo esse conceito, tá? O Ser Supremo é conhecido como mônada ou o absoluto, tá? O aion teleios, que é o aion perfeito, certo? O bitos, que é conhecido como profundidade. O proargue, aquele que existe antes do início. Eargue, aquele que é o começo de tudo. O Pai inefável ou o Pai primordial. Então, aqui está todo o conceito que eles tinham do ser primordial, pessoal. Certo? Então, para todos os efeitos, houve ali, dizem eles, há um princípio, um motor imóvel, né? Certo? Dá para entender? Então, preste atenção, que isso aqui é uma questão de entendimento. Então, um núcleo central, bem aqui, ó, esse pontinho bem aqui, era chamado de mônada, de vários nomes, tá? Ele, claro, ele se projeta do pai, vocês lembram do Ani, né? Da Cabala, né? Ok? Então, quer dizer, o que é que na verdade os gnósticos estavam dizendo? Estavam dizendo para nós que Deus, pessoal, como o Deus no sentido que a gente entende de onisciência, onipresença, onipotência, esse Deus, ele está num centro, em um núcleo, tá? Num lugar. Então, a primeira natureza dele é que ele está. Eu vou até pegar aqui, me permitam, né, porque eu acho interessante a gente abordar isso, né? Porque aqui tem algumas coisas que eu acho muito importante a gente entender, tá? Certo? Deixa eu ver aqui que ele vai. Então, eu estou procurando aqui alguma coisa aqui no livro de Urântia que para a gente encontrar uma explicação bem mais. Tá? Mas, em tese, seria o seguinte: esse núcleo aqui, diríamos assim, né? É o, é a, como alguns costumam chamar, é a singularidade, certo? Inicial. Esse uno, ok? Então, o uno é a singularidade inicial. O que é que existe antes do uno? Bem, aí, meu, aí, aí você, aí você já, né? Agora, se você me perguntar por que que as pessoas fazem questão de estar dividindo o que é espiritual e o que é material, é porque é o seguinte: eles acham que o espiritual não pode ser explicado, né? O inefável não pode ser falado, o inefável não pode ser explicado. Bem, fala isso para o Plotino, para o Damásio, né? Porque eles tentaram exatamente falar, eles falavam aquilo que ele era, dizendo exatamente o que ele não era.
Então eles chegaram a definições filosóficas dizendo aquilo que vocês dizem que é, a gente diz que não é para chegar àquilo que é. Tá? Certo? É como você olhasse para alguém e dissesse assim, bem, eu vou definir o Robson. O Robson não é orgulhoso, o Robson não é arrogante, o Robson não é prepotente, o Robson não é... Se você fizesse isso, né? Então, se você está dizendo que ele não é isso, automaticamente ele é aquilo. Né? Ok? Então, as pessoas elas não estão atinando muito bem para esses aspectos, né, gente? Tá? E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tá? Porque falar, as pessoas dividiram tanto o espiritual do material, e aí a física quântica veio e disse assim, não, tudo é consciência, pessoal. Por que tudo é consciência? Porque no fundo, pessoal, não existe nada do que supostamente nós estamos vendo existe. Nada mais é do que a interação da nossa consciência com a consciência de, de um outro ser. Qual ser? Aquele que criou a matéria. Né? Então, é preciso a gente ter bem claro isso para a gente entender que esse ser que está no núcleo aqui, ó, bem aqui, ó, vou passar aqui a mãozinha do Mose, aqui, ó, tá? Só que esse ser ele não queria ficar só, né? Ele queria projetar-se de si. Então, o pleroma seria um lugar físico? Seria um lugar onde existe matéria? Porque eu sempre falo para vocês que esse é um universo antimatéria. Né? Os seres que estão lá são existentes, são existenciais. Né? Diremos assim, são orgânicos, físicos? Sim, porque você não pode supor que existe um lugar onde os seres não existem. Né? Ok? Tá muito bem. Aí a gente vai voltar aqui, ó. Tá? Então ele diz assim, proeminentes gnósticos cristãos primitivos, como Valentino ou Valentim, ensinava que a mônada é a fonte elevada do pleroma, a região de luz que constitui a plenitude da divindade. Através de um processo de emanação, várias entidades e reinos divinos emergem do Um. Então, qual é o processo, tá, usado no pleroma? Tá? Bora lá. O primeiro processo se chama emanação. O segundo processo se chama emanação. Ok? A emanação é o uno. É o uno enquanto ele mesmo. Enquanto ele, sendo ele o autoexistente, que bastava a ele mesmo. Tá?
A emanação é quando ele começa a fazer surgir o pai, o filho e a mãe. Ok? A emanação. Há um outro processo que se chama processo de processão. Processão vem de proceder, de onde se procede. Tá? Então, esses são os 3 processos iniciais dentro do pleroma. Tá? Dentro do pleroma. Tá? Depois, essas coisas aqui, pessoal, fizeram surgir os aeões. Tá? Que a palavra pode ser os eternos, né? Os seres fractais, seres, né? É um berçário da vida. Se você pudesse entender isso, é um berçário da vida. O John Lambilage, ele vai dizer, tá? Certo? Que a nossa que o pleroma, tá, é o centro do que? Da galáxia. Eu estou tentando desenhar uma galáxia, mas é difícil, né? Você sabe o que, tá? Então o John Lambilage diz, olha, é aqui que se inicia tudo, o centro da galáxia, ok? Então ele diz que o pleroma é o centro da galáxia. E ele diz que cada galáxia tem o seu pleroma. Então, portanto, ele vai desenvolver toda uma teoria, né? Que aí eu não vou entrar em detalhes, não vou entrar em minuências nesse sentido, porque ele tem uma visão que nem tudo que ele fala eu concordo com ele. Tá? Por exemplo, essa ideia de que seja o centro da galáxia, sei, né? Há alguns anos atrás surgiu uma teoria chamada de um, eu acho que ele era de uma religião aí, que ele fala que no centro da galáxia existe uma estrela chamada Kolob, e de que, segundo a ideia dele, o centro da galáxia tem essa estrela, que seria um Sol muito maior do que o nosso, etc. E tal, e de que lá mora a deidade, os deuses primordiais. Se vocês perguntarem, Robson, o que tu acha sobre isso? É complicado, né? Até porque, segundo agora as revelações do James Webb, tem afirmado que a existência de um buraco negro. Aí você, né? Mas a ideia do John Lambilage bate um pouco com essa teoria de Colóbio, né? Em que ele fala exatamente que lá existe, mas por quê? Eles se baseiam nisso. Eles se baseiam nisso num chamado texto, Livro de Abraão, em que Deus teria, claro que eles estão falando do demiurgo, do Deus do Antigo Testamento, que Deus teria dito para ele que lá farei a tua descendência como as estrelas do céu, e teria apontado na direção exatamente da galáxia, né, da Via Láctea, e provavelmente que lá estaria lá
essa estrela chamada Colobe, e que lá é o centro das deidades. Num outro vídeo já pode até discutir isso aí, baseado no que o John Lambilage fala. Tá? Ok? Mas por enquanto a gente não vai mexer nisso agora. Ok? Então, vamos aqui, né? Então ele começa dizendo o seguinte, né? É, dispostos e hierarquicamente eles se degradam progressivamente devido ao seu afastamento do pai. Então, o que é que ele está falando aqui? Eu gosto sempre de explicar, tá, pessoal? Então, o que é que vai acontecendo? À medida que, tá, vamos lá, vou tentar aqui. À medida que, vamos supor, o pai está aqui, né? Aí você vai gerando, vai gerando, vai gerando, tá? Aqui são os íons que vão sendo gerados, tá? Estou dando um exemplo aqui, tá? Ok? À medida que isso vai ocorrendo, os que vão ficando para cá, vamos supor aqui, tá? Eles vão ficando mais distante daqui, certo? E mais fraco também. Você está entendendo? Porque era um processo, pessoal, que não era só o pai e a mãe e o filho que emanavam. Também os éons, cada um emanava e iam criando. Por isso que o pleroma é um negócio estupendo, cheio de seres. Os gnósticos só chamavam de éons, mas hoje estudiosos acreditam que talvez existam milhares de seres diferentes. Tá? Certo? Então, você já imagina, né? Então, ali, o que existia no pleroma? Harmonia, unidade, né? Amor, bondade. Enfim, pessoal, ali era algo profundamente que essa relação se mantinha, né? Certo? Aí você imagina o seguinte: o último que vai chegando para cá vai ficando mais fraco e vai ficando mais distante do pai, tá? É como a minha e a sua descendência, entendeu? Você vai ficando cada vez mais longe da sua, do seu tataravô, ok? Muito bem. Então é isso que ele está dizendo aqui, ó. Depois, eles se degradam progressivamente devido ao afastamento do pai. As diversas emanações do 1, totalizando 30, tá? 30 éons depois, né? Ou alguns os Basílides falam em 365, equivalendo a um C para cada ano, né? São chamados de aeons, está aqui, ó. Ok? Aeons. Né? Entre eles existem Jesus, que reside perto do Pai. Então, prestem atenção que isso aqui é muito importante. Tá? Vai dar muita controvérsia no início da igreja, pessoal. Tá? Por quê? Porque vai surgir a ideia uma ideia, né, chamada de união hipostática. União hipostática. Olha aqui. Essa doutrina vai dizer, tá, que Jesus
possui apenas um ser, tá? Que ele não é dividido, porque havia uma ideia de que Jesus possuía uma natureza humana e uma outra natureza divina, ambas separadas, completamente separadas. Aí a ortodoxia vai combater isso e vai dizer não, em Jesus existe apenas uma substância. Tá? Por isso que eles vão usar o termo consubstancial ao Pai, quer dizer, tem a mesma substância do Pai. Tá? Jesus. Mas os gnósticos, certo? Os gnósticos vão dizer, olha, Jesus ou, ou Joshua, ok? Ele existe aqui no pleroma, porque ele é um aeon. Ok? Que foi transferido do pleroma direto para a barriga de Maria. Aí é que está o X da questão. Ok? Então, eles não seguem a linha dos cristãos ortodoxos que diziam que Maria engravidou graças à intervenção do Espírito Santo, por obra e graça do Espírito Santo, e tal, etc, etc. Os gnósticos não achavam isso correto, porque o Espírito Santo, para eles, era um ser feminino. Então, portanto, uma mulher não podia engravidar a outra. Ok? Né? Então, você vai entender, então, como é que foi feita essa transferência de Jesus para o seio de Maria. Né? Quem narra essa coisa de modo assim bem interessante é Lucas. E vamos lembrar, Lucas era médico. Tá? Se ele era médico, então ele sabia do que ele estava falando. Então ele ao narrar o nascimento de Maria, o nascimento de Jesus, a concepção de Jesus, tá? Ele vai usar alguns termos. Essa tradução aqui, que é da Ateliê Editorial e da Minema, essa tradução ela vem do grego. Tá? O tradutor pegou e foi lá nos originais gregos e traduziu mesmo do lado, tá? E fez uma tradução muito boa, literal. Tá? Então, ela vai... aí, olha o que acontece. Tá? Aí ele chega diante de Maria e diz assim, então falou, graça agraciada, o Senhor contigo. Tá? O Senhor aqui é Adon, tá? Adonai. Ele então, ela então, por causa da palavra, agitou-se e arrazoava que tipo de saudação seria essa. E falou o núncio a ela, não temas, Maria, pois achaste graça junto a Deus, Theos. Né? E vê, conceberás no ventre e parirás um filho, e darás a ele o nome de Jesus. Ele será grande e filho do Altíssimo será chamado. Ele e lhe dará o Senhor
Deus, tá? O trono de Davi, o pai dele, e reinará para a casa na casa de Jacó pelos séculos, e do reinado dele não será fim. Falou então Maria. Aqui que está o X da questão, tá? Como será isso? Tá? Então respondeu o anjo: um Espírito Santo, presta atenção nos termos, um Espírito Santo subirá sobre ti, tá? Indicando cópula, ok? E uma potência de Hélion, do Altíssimo, sombrar-te-á, vai fazer sombra sobre ti. Pelo que o santo gerado será chamado filho de Deus, ou Benai Ha-Elohim, tá? Não será. Então, o que acontece aqui nesse texto? Um Espírito Santo, tá? A tradução não diz que é o Espírito Santo, mas um Espírito Santo subirá sobre ti. E uma potência vai fazer sombra sobre ti. Então, nós estamos diante, claro, de uma intervenção, tá? Basicamente genética. Aqui não tem nenhum milagre. É uma intervenção genética. O que está fazendo essa intervenção genética? Colocando no seio de Maria, tá? Por uma ação, tá? Tecnológica, Jesus, que é o Aeon, tá? Que é um Aeon. Então, imagine isso aí. Então, portanto, Jesus, ele é um Aeon, por quê? Porque ele é uma emanação, pessoal. E eu já expliquei isso aqui, né? Por quê? Porque existe o autogênese, né? O autogênese, que é quem? O filho, tá? Então, vamos chamar assim, que é para a gente entender. Ele gera o Logos, ele emana o Logos, ele emana o Cristo, e ele emana o Joshua. Ok? Aqui, ó. Então, o Joshua, ele é uma emanação. Tá? Tudo bem. Vamos ver aqui. Tá? Então, entre eles existe Jesus, que está aqui, ó. Aquele que reside perto do Pai. E a emanação mais baixa seria a Sofia. Tá? Por quê? Porque ela ficou lá, né, longe, né? Cuja queda resulta na criação do mundo material. Por quê? Porque ela vai gerar o demiurgo e tudo e tal, tem toda essa história, tá? De acordo com o livro de Teodoreto sobre as heresias, né, o cristão árabe Monôimos, tá, que viveu entre 150 e 210 depois de Cristo, usou o termo mônada para significar o Deus mais elevado que criou deuses menores, tá? Ou elementos semelhantes aos aeões. Em algumas versões do gnosticismo cristão, especificamente aquelas derivadas de Valentim, uma divindade menor conhecida como Demiurgo, né? Que também foi citado pelos neoplatonistas, por Plotino, tá? Teve um papel na criação do mundo material, certo? Esse nosso mundo, separado da mônada. Quer dizer, ele criou independente do Pléron, okay? Até porque ele não era de lá. Tá? Nessas formas de gnosticismo, o Deus do Antigo Testamento, Javé,
é frequentemente considerado tendo sido o demiurgo, tá? E não a mônada. Então, portanto, eles diziam claramente que esse Deus aqui, tá? Era o demiurgo, não a mônada, tá? Ou, às vezes, diferentes passagens são interpretadas como se referindo a cada um. O Deus bom, Pai de Jesus, né? Vamos lá, aquele que habita lá numa luz inacessível, lá no pleroma, e o demiurgo, que é o Deus do Antigo Testamento. Tá? A mônada é uma monarquia, né? Sem nada acima dela. Né? É ele que existe como Deus e Pai de tudo. O invisível invisível, que está acima de tudo, que existe como incorrupção, que está na luz mais pura que nenhum olho pode olhar. Ele é o espírito invisível, de quem não é certo pensar nele como um Deus ou algo semelhante, pois ele é mais do que um Deus, já que não há nada acima dele, pois ninguém domina sobre ele, pois ele não existe, tá? Pois ele não existe em algo inferior a ele, pois tudo que existe nele, tá? Pois tudo existe nele, pois é ele quem se estabelece. Ele é eterno, pois não precisa de nada. Isso aqui é uma citação do texto gnóstico de João. Tá? Ok? Muito bem. Certo? Aí a gente vai ler esse último trecho aqui. Segundo Hipólito de Roma, esta visão foi inspirada nos pitagóricos, para quem a primeira coisa existente foi a mônada, tá? O uno, que gerou a díade, que gerou os números, que gerou o ponto, gerando as linhas e assim por diante. Filósofos pitagóricos e platônicos como Plotino e Porfírio condenaram a gnose. Tá? Preste bem atenção nisso. Eles eram filósofos, mas eles não aceitaram a ideia dos gnósticos. Por quê? Porque os gnósticos diziam que o demiurgo deles era o Deus do Antigo Testamento e mal, tá? Que mais tarde caracterizaria os sistemas gnósticos por seu tratamento da mônada, ou o um. Tá? Por muito tempo persistiu a lenda de que um jovem chamado Epifânio, que morreu aos 17 anos, era o líder do gnosticismo monádico, de mônada. No entanto, os estudiosos pensam que a lenda pode ser surgido em um mal-entendido da palavra grega Epiphanes, que pode ter sido confundida com um nome pessoal, né, se estivesse no texto, quando, na verdade, o grego significa distinto, como em um professor distinto do outro. Ok? Então, nós estamos vendo exatamente os aspectos do pleroma, da mônada, ok? Quero que você fique à vontade para perguntar, ok? Perguntas que sejam relacionadas ao vídeo, e aí a gente vai abordando esses aspectos, ok? Aguarde o próximo vídeo, que vai ser a continuação, tá? Forte abraço e até o próximo vídeo.